Nesta manhã queremos saudar a igreja com o nosso bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que nós possamos adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade e com a nossa família, juntamente com a nossa família, nós possamos dar a Ele o nosso culto neste dia. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 40: Ó Senhor Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Aleluia. Força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Adore. A honra a Ti, Senhor, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor a Ti, Jesus, toda honra, toda glória, a Ti, Jesus, nosso louvor, adoração. A Ti, Jesus, toda honra, toda glória, a Ti, Jesus, o domínio e a força. Grandes coisas tens feito por nós, grandes coisas tem feito por nós. A Ti a
Grandes coisas tem feito por nós, grandes coisas tem feito por nós. A ti a honra, a ti a glória. Grandes coisas tem feito por nós, grandes coisas tem feito por nós. A ti a honra, a ti a glória. A ti a glória. Os teus planos são maiores que os meus. Os teus planos são maiores que os meus. A ti a honra, a ti a glória. Oh Jesus, quando pensamos, Senhor, que os teus planos, eles são maiores, que os teus pensamentos, eles são mais altos, Pai. Ah, Senhor, o nosso coração, Senhor, ele confia mais. O nosso coração, Senhor, ele se prostra diante da tua grandeza, porque o Senhor, sim, o Senhor tem feito grandes coisas. Por isso nós rendemos a ti a honra, a glória, porque o Senhor tem estado tão perto, o Senhor tem cuidado de uma maneira tão especial. E neste dia, como família, nós estamos na tua presença. Como igreja, nós nos reunimos para prestar sim este culto a ti, Jesus, e dizer o quanto é bom, Pai, o quanto é bom, Senhor, nós podermos estar reunidos na tua presença, podermos contemplar a tua face, podermos, Senhor Jesus, conhecer mais de ti, estar mais junto de ti, mais perto de ti. Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor nos deu ouvidos para ouvir. Oh Jesus, este dia, Senhor, ministra, Senhor, nosso coração, faz audível a tua voz, Senhor, porque nós queremos, Senhor Jesus, queremos contemplar a tua face, ouvir a tua voz, e queremos render a ti a honra e a glória. Oh Jesus, a honra e a glória para o teu nome, Senhor. Poder ao Rei Jesus.
render ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir enquanto adoramos. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome imutável é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Imutável é. Imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso
nós proclamamos. Poderoso és, poderoso és, poderoso és, poderoso, poderoso. Teu trono não passará, teu trono não passará. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Amém. Para sempre. Para sempre. Nós levantamos um trono de louvor, um trono de louvor aos teus pés. Estás acima de tudo, estás acima de todos. Teu trono é o mais alto, teu trono é o mais sublime, e nós olhamos para ti. Oh, nós contemplamos tua grandeza, nós olhamos para ti e contemplamos tua beleza, tua majestade. Tua majestade. Na terra como no céu, teu reino vem. Na terra como no céu, teu reino vem. Amém. Vamos estar nos cumprimentando nessa manhã. Deus abençoe você e sua família. Estamos reunidos mais uma vez para celebrarmos a Jesus nesse dia de domingo.
Está o último domingo do mês de agosto, estamos findando mais um mês. E quando nós olhamos para trás, passaram tão rápidos os meses, não? Esse período ainda de isolamento, de quarentena. Mas nós estamos firmados na rocha. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente aqui uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Lembrando que nós já estamos nos reunindo no templo. Os grupos Lar e Vida foram divididos em dias da semana, terça, quarta e quinta. E então nós temos uma limitação de até 30 pessoas, né, para congregar. E nós estamos nos reunindo dessa forma. E tem sido muito especial. A semana passada foi algo muito lindo, algo do coração de Deus para a nossa vida, que nos renovou, que encheu o nosso coração de alegria, e nós podermos estar novamente reunidos em comunhão, em unidade, na presença de Deus, louvando, adorando e aprendendo mais da sua palavra e do seu reino. Então, semana que vem nós continuaremos desta forma. Se você ainda não participa de nenhum grupo Lar e Vida, entre em contato conosco, saiba qual é o dia do seu grupo estar reunido ali, e nós podemos, assim, louvar e adorar o nome do Senhor dessa forma. Os dízimos e as ofertas nós fazemos através de transferência bancária. Os dados da nossa conta estão sendo colocados aqui. E você pode estar fazendo, a nossa conta é no Bradesco, você pode estar fazendo a sua transferência, o seu depósito online, ou entregando, depositando ali nas urnas que tem ali no nosso templo. Você pode estar entregando em notas, ou entre em contato comigo e a gente pode resolver essa situação se você não se sentir confortável em estar fazendo através do banco. Eu quero dizer também que nós ainda continuamos com os projetos das cadeiras. Se você não faz parte deste projeto, entre em contato também com o seu líder do Grupo Lar e Vida, para que você possa fazer parte dessa turma, dessa equipe aí que está nesse projeto de doação das cadeiras para o novo templo. E também você pode estar ofertando através de doação. Se Deus colocar no seu coração algum valor específico, você pode estar fazendo isso também, e vai ser uma bênção. Você vai estar edificando o reino, glorificando o nome do Senhor e abençoando a sua vida também. Porque quando nós ofertamos, quando nós fazemos as nossas doações, é incrível como isso acontece, mas a forma como nós mesmos somos abençoados é uma forma muito especial e é milagrosa. Nós não conseguimos colocar em palavras a forma como Deus faz. E nós temos escutado alguns testemunhos ali no templo, nos dias dos grupos, a respeito daqueles irmãos que começaram a dizimar, a forma como o trabalho se abriu, a forma como portas de emprego, sei lá, tantas formas como Deus vai fazendo. Então, fique à vontade, adore a Deus e receba também a sua bênção. Essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu já comecei na semana passada, lembra? Quando eu falei do Salmo 52, o versículo 8, que diz: Eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no constante amor de Deus para sempre e eternamente. Salmo 52, versículo 8. E hoje, eu disse que eu ia continuar falando nessa palavra. Eu comecei na semana passada. Hoje eu vou trazer uma meditação nela ainda. E eu acredito que na semana que vem também. E eu quero me deter nessa parte que eu já falei na semana passada, do florescer na casa de Deus. E foi dito que esse florescer acontece antes do frutificar. E se nós prestarmos atenção, nós estamos num momento em que parece que a primavera se adiantou. E se você olhar, andar pelas ruas da cidade, se você observar o seu próprio jardim, você vai ver que as árvores estão colocando os botões e os botões já estão florindo. A impressão que dá é que a primavera já está chegando. Tem árvores completamente floridas. E se nós pararmos para analisar,
florescer acontece como uma explosão. Explode aquela flor. Ela vem ali, muitas vezes escondida, aí um dia aparece um botão, no outro dia a gente olha, aquele botão já está se abrindo e, de repente, aquela flor explode. E quando essa flor explode, dessa forma como acontece, essa é uma interpretação que eu estou dando, essa forma como acontece, ela acontece espontaneamente. Não existe nenhuma interferência humana. Ela acontece espontaneamente e ela acontece com força e, ao mesmo tempo, com ternura. É algo muito... E eu creio que isso está acontecendo mais rápido ainda, mais cedo ainda, eu quero dizer, parece que fora do tempo. E isso acontece pela condição climática, acontece pelo calor do sol, a rega que se faz, né, o quanto recebe de água, o quanto recebe de luz, o quanto recebe de calor, e essa explosão acontece. Irmãos, quando ele fala, ali o salmista, que ele quer ser como uma oliveira que floresce na casa de Deus, esse desabrochar, este explodir, isso que acontece, que traz cor, que traz beleza, que traz perfume, o salmista está dizendo que quer que aconteça dentro da casa de Deus. Então, eu quero falar de novo sobre a comunhão, que é uma palavra que o pastor tem trazido para a igreja, e quanto mais nós meditamos, quanto mais nós vivemos, isso mais se faz forte e presente na nossa vida, porque a palavra, ela não é para ser entendida apenas, conhecida apenas. A palavra, ela é para ser praticada. E como que acontece a prática dessa palavra? Ela não acontece assim, hoje eu vou praticar a palavra. Não, nós somos muitas vezes empurrados a praticar a palavra. Nós somos muitas vezes pressionados a praticar a palavra. Ela simplesmente não acontece na nossa vida. Nós somos aperfeiçoados pela palavra, na palavra. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Jesus aprendeu as coisas que sofreu porque ele foi aperfeiçoado na obediência. E esse aperfeiçoamento, nós somos muitas vezes instigados a isso. Nós somos muitas vezes pressionados a isso. E naqueles momentos de impulso, de reação a uma circunstância, a uma situação, aparece o que está lá dentro de nós. E nós precisamos ser confrontados com isso. E muitas vezes nós queremos fugir disso. Quando nós falamos do florescer, que acontece essa explosão, na verdade, a flor, aquela planta, ela está sendo forçada pelo calor, ela está sendo forçada pelo vento, ela está sendo forçada pela luminosidade, ela está sendo forçada pelo ciclo da natureza que vai acontecendo. Então, não acontece simplesmente porque acontece, não. Existe algo, uma coisa cíclica, existe um contexto que faz com que essa flor, ela venha como botão e ele vá crescendo e, de repente, ele explode em flor. E depois que explode em flor, nessa flor, ali já está o fruto. Quando caem as pétalas, quando cai a flor, ali já está o fruto. Que começa, ele já está se desenvolvendo na flor. No período de florescer, do florescimento, ali o fruto já está. E quando caem as pétalas, o fruto aí aparece o fruto e ele apenas dá o prosseguimento ao seu crescimento. Então, essa explosão, ele é incentivado, é intencional, é algo que acontece. E nós também conosco acontece dessa mesma forma. Nós somos, sim, colocados à prova. Nós somos, sim, intencionalmente pressionados para que aconteça uma explosão. E dessa explosão vai ter um fruto. E muitas vezes nós fugimos disso. Muitas vezes nós fugimos disso. Nós podemos entender a casa de Deus como o templo onde nós congregamos, e nós podemos entender a casa de Deus como o reino aonde nós estamos. E esse reino, ele é feito para que nós venhamos a florescer e que nós venhamos a dar fruto.
E nós florescemos em amor. Essa é a ideia de Deus. Este é o propósito dele. E você, se já está com a sua Bíblia aí nas mãos, você pode ir a 1 João, no capítulo 4. Eu vou finalizar meditando em alguns versículos que falam sobre o amor. E nós somos plantados na casa do Senhor, na casa de Deus. Nós somos, é da vontade de Deus que nós venhamos a congregar, que nós venhamos a nos relacionar com os irmãos e nos relacionar com pessoas. Para quê? Para que esse amor possa fluir através de nós. Para que nós possamos florescer e que nós possamos dar fruto. E a palavra de Deus, ela precisa fazer em nós um trajeto, um trabalho, uma obra. E através da palavra, que vem através da palavra e da presença do Espírito Santo de Deus em nós. E esse conhecer da palavra, ele precisa agir em nós de uma forma humilde. De uma forma em que nós nos rendemos a este amor, a este conhecimento, a essa presença de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, não é isso que acontece. Muitas vezes nós pegamos este amor, nós pegamos este congregar, nós pegamos esse florescer e nós queremos reter. Nós aprisionamos isso. E o nosso amor começa a ficar um amor exigente. Ao invés de nós deixar fluirmos este amor que já está em nós, de uma forma espontânea, de uma forma que libera perfume, que libera beleza, que libera cor, nós transformamos este amor em uma arma. Nós pegamos a palavra e nós usamos a palavra para condenar, a palavra para acusar, a palavra para criticar. Nós usamos a palavra como um medidor de espiritualidade, um medidor de amor do outro. Mas não é assim. A palavra é para nós. Ela foi feita como uma medida, uma forma de medir para nós mesmos. A palavra precisa julgar em nós. Por quê? Porque a partir daí vai sair o nosso crescimento, o nosso florescer e o nosso frutificar. Eu estou muito vivo em mim alguns temas, algumas abordagens que eu tenho preparado para o Singularidade. E fala dessa forma do amor exigente, do amor que não entrega, do amor que não aceita, de uma forma muito forte dentro de mim. E eu vou dar aqui uma pequena ilustração sobre isso, já fechando esse momento, que nós vamos estar já passando para o pastor. O nosso amor, ele se torna tão exigente, nós nos tornamos tão exigentes e nós não queremos receber aquilo que a pessoa tem para nos dar, que o outro tem para nos dar. E nós começamos a rejeitar, nós começamos a criticar, nós começamos a não aceitar, e nós esquecemos que a palavra de Deus diz, e eu tenho aprendido muito sobre isso, sobre o tomar o amor do meu irmão. Tomar o amor que ele tem para me dar. Não aquilo que eu acho, que eu digo, que eu exijo, que eu preciso receber. Quando eu me coloco na posição egoísta, de querer receber do jeito que eu acho que eu mereço, do jeito que eu acho que eu necessito, é o amor exigente, é o amor egoísta. E eu vou ficar insatisfeito talvez para o resto da vida. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que eu digo, que eu preciso, que eu necessito, que eu estou exigindo, a outra pessoa não tem para dar. Pode ser o seu pai, a sua mãe, seu filho, seu irmão, seu pastor, o que trabalha com você, o seu marido, sua esposa. Pode ser um irmão da igreja, mas isso é o que mais acontece. Me coloco numa situação fora e fico exigindo. Eu preciso que seja dessa forma, eu preciso que seja dessa forma. E eu fico preso naquilo que eu acho que preciso. E, na verdade, eu estou sendo enganado. Por quê? Porque a outra pessoa está concedendo um olhar, a outra pessoa está concedendo um gesto, a outra pessoa está concedendo uma fatia de bolo, talvez, uma flor, um presente, sei lá. E eu não estou tomando aquilo,
porque eu estou exigindo algo que eu quero receber. Isso é muito, 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 muito forte. Isso é muito, muito transformador quando nós nos damos conta de que o que Deus quer, o que Deus planejou para nós, é que humildemente nós venhamos a receber, a tomar aquilo que a outra pessoa tem para dar. É aquilo que ela tem para dar. Eu não me coloco numa posição de exigência, eu me coloco numa posição de humildade em simplesmente receber. E quando eu me coloco nessa posição, verdadeiramente eu recebo, verdadeiramente eu sou preenchido. E quando eu sou preenchido, quando verdadeiramente eu recebo, meu rosto muda, minha forma de falar muda. Como eu enxergo a outra pessoa começa a mudar. Por quê? Porque simplesmente, e é tão lindo isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz isso de uma forma tão maravilhosa na nossa vida. Quando nós retemos, o Espírito Santo não tem liberdade para fazer aquilo que ele precisa, quer e pode fazer na nossa vida. Então, para concluir, a palavra ela foi feita para para moldar a nós mesmos. Não como uma métrica que eu vá condenar, que eu vá julgar, que eu vá medir a outra pessoa. Não. É algo para mim. Isso é humildade. E eu quero fechar essa palavra lendo, e gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia também. 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 7, tá? Eu vou pular alguns versículos, mas você vai identificando aí na sua Bíblia. Essa tradução que eu encontrei, eu achei tão linda, porque ela ela expande aquilo que muitas traduções trazem, e é muito lindo. Se você quiser só prestar atenção e depois meditar, você faça como achar melhor. Diz assim, versículo 7. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Nisto sabemos o que é o verdadeiro amor. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós. Quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Queridos, visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar-nos uns aos outros. Porque, embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nos amamos uns aos outros, Deus vive em nós. E o seu amor em nós torna-nos cada vez mais visível o amor de Deus. Ele colocou o seu próprio Espírito Santo dentro dos nossos corações, como prova de que estamos vivendo nele e ele em nós. Além disso, nós vimos com os nossos próprios olhos, isto o apóstolo João falando, e agora testemunhamos que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Nós sabemos quanto Deus nos ama, porque já sentimos o seu amor. E porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor. E qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim, nós não nos envergonharemos, nem ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não existe medo.
Seu perfeito amor por nós afasta todo o medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Portanto, o nosso amor por Ele vem como resultado de Ele nos ter amado primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, porém continua odiando a seu irmão, é mentiroso. Porque não ama a seu irmão, que está bem diante dele, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E foi o próprio Deus quem nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Eu quero deixar essa palavra nesse dia tão lindo, nesse dia de domingo. Talvez você já está se preparando aí para almoçar com a sua família. Você já está preparando algo especial como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho. Filho também prepara algo especial. Então eu quero dizer que você não retenha este amor. Que você não julgue, não condene, não critique, não exija o que o outro pode fazer. Mas que você simplesmente deixe explodir, deixe que essa explosão aconteça em você, sem medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Amo cada um de vocês, com alguns que estão assistindo esse vídeo, nos veremos durante a semana, e que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus na sua vida. Um beijo bem grande a você. Meus queridos irmãos, quero saudá-los nesta manhã com a paz do Senhor, dizer da minha alegria de podermos estar juntos para compartilhar da palavra do Senhor. E nesta manhã linda que o Senhor nos dá, que se antecipa a primavera, nós já estamos vendo os pássaros, estamos vendo os dias começarem a mudar, e estamos vindo de uma semana de oração, jejum, de busca a Deus de uma forma especial. E temos tido tantos momentos especiais com Deus nesta semana. E eu creio que muitos serão os testemunhos que os irmãos apresentarão nos próximos dias, destes dias de oração e de busca ao Senhor. Meus queridos irmãos, a nossa experiência, como a Sandra já tem falado aqui, nos últimos dias de estarmos juntos, tem sido algo muito especial. Esse retorno paulatino ao templo tem sido muito especial para todos nós, que nos encontramos, que compartilhamos dos testemunhos, da palavra, do momento de comunhão. Tem sido muito especial para nossos corações, para nossas vidas. E podermos estar ali no templo, enquanto vamos aperfeiçoando as coisas que precisam, enquanto vamos nos adequando a este tempo. E eu quero lhes falar nesta manhã sobre o cuidado de Deus, sobre o governo de Deus sobre esta terra, sobre nossas vidas. E o texto que está em Jó, capítulo 10, versículo 12, diz assim: vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Jó está falando isso, no capítulo 10. E essa palavra guardar é chamar, É uma palavra que aparece também quando Deus pediu para guardar e preservar para Adão ali o que ele tinha dado para ele. Então, ele é o guarda de Israel, ele é aquele que nos preserva. E, meus queridos irmãos, e nesse contexto de Deus estar sobre este tempo, governando, conduzindo o povo de Deus, conduzindo nossas vidas,
eu quero lhes exemplificar nesta manhã onde nós nos conectamos com isso que Deus está fazendo e da onde a gente se desconecta disso do que Deus está executando sobre a terra. E veja só que essa forma de... Eu posso dizer que Deus está no controle das coisas, Ele está guiando minha vida, mas lá dentro, eu estar vivendo de outra maneira, estar dependendo de outras coisas para que isso realmente seja o cuidado, como diz Jó, Ele tem me cuidado e me guardou. E essa palavra guardou, eu vou ler aqui, quer dizer, cuidar, manter em segurança. Quer dizer, guardião, aquele que vigia, aquele que cuida, aquele que não cochila nem dorme, estar atento ao seu dever de cuidar. Agora, você realmente acredita que o Senhor tem te guardado? Porque não é apenas aquele guardar para a salvação, é o sentimento diário de um Deus que cuida de nós. E, meus irmãos, a vida de Daniel é uma vida que o profeta Daniel vive um tempo de muitas dificuldades fora da sua terra natal. E nós vemos a soberania de Deus operando na Babilônia de uma forma extraordinária. Ainda no capítulo 29, Jeremias, versículo 10, 11 e 12, Jeremias profetiza sobre os 70 anos na Babilônia. Naquele tempo, as pessoas não conseguiam ver a atuação de Deus no mundo ímpio, onde Ele governaria, onde ele traria o poder e traria a sua vontade sobre aquele local. E Jeremias manda um recado para os cativos, dizendo que os pensamentos do Senhor eram pensamentos de paz e não de mal, que eles se multiplicassem, que eles trabalhassem, fizessem filhos, se multiplicassem na Babilônia, que o Senhor os traria depois de 70 anos e que o Senhor estaria com eles lá, de uma forma especial, esse tempo que Deus estava programando para eles. E nós vemos que o profeta Daniel, ele começa a sua vida ali na Babilônia como um jovem, como um adolescente, um jovem. E nós vemos que a vida de Daniel é uma vida onde ele enfrenta aquela jornada no mundo babilônico, onde atentaram contra seu nome, sua identidade, onde os costumes o tentaram seduzir, onde as grandes riquezas, o seu posto de um homem que tinha um cargo especial diante do rei, um cargo de confiança diante do rei. Nós vemos que Daniel não apenas ele pessoalmente se conduziu naquele reino, um reino de poder, um reino que estava conquistando, mas também ele trouxe seus irmãos. Nós vemos que Abednego, os 3 amigos de Daniel, eles foram recomendados por Daniel para terem postos diante de Nabucodonosor. E veja só que tanto Daniel como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, ainda que eles exerceram seus postos, eles foram afetados por situações difíceis naquele momento. Nós vemos que os 3 amigos de Daniel foram para a fornalha. E o que poderia falar Daniel? Fui eu que os recomendei, Deus os exaltou e agora está indo para a fornalha. Se nós vemos Daniel está sendo questionado a respeito de uma revelação que o rei quer ter e não tinha,
e há uma ameaça de morte sobre eles, nós vemos que Daniel vai para a cova dos leões, já era um senhor, já tinha mais de 80 anos, e já está com o rei Dario, que já é o reinado do Medo-Persa, já tinha saído todo aquele governo babilônico, o filho de Nabucodonosor já tinha caído, e agora estava o rei Dario, no capítulo 6, e nós temos Daniel indo para a cova dos leões, já em outro reino, e você diz, como é que pode? Mas nós vemos o governo de Deus, o cuidado de Deus com Daniel. Me chama muito a atenção o texto em Daniel, que quando estão com aquela escritura na parede, Belzazar, filho de Nabucodonosor, está tendo aquela festa, expondo todos os utensílios do templo de uma forma ímpia, e aparece a escritura na parede e ninguém consegue saber, e há uma recomendação para chamar o velho Daniel. E Daniel diz ali, e a pergunta que é feita a Daniel ali, ele disse, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Que o rei, meu pai, trouxe de Judá? És tu? E nós vemos que o procedimento de Daniel, naquele momento de inflexão, momento que os medos já estão invadindo, porque naquela noite Belzazar perdeu o seu reinado. E morreu, foi morto. E nós vemos que Daniel, no capítulo 6, Dario os constitui com um dos presidentes que coordenariam 120 sátrapas, coordenadores de todo o reino. Havia 3 presidentes, um era Daniel, e ele tinha a intenção de colocar Daniel sobre todos eles. E aparece a palavra do Senhor dizendo que houve uma conspiração contra Daniel e que o levou até a cova dos leões. Mas o que me chama a atenção de Daniel é que no capítulo 6, versículo 10, que ele diz o seguinte, que 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel tinha um hábito de agradecer a Deus 3 vezes ao dia, por tudo, pelo seu cuidado. Em nenhum momento você vê Daniel duvidando de que estava indo para a cova dos leões porque Deus o descuidou. Em nenhum momento ele pensou que os seus amigos que estavam indo para a fornalha era um descuido de Deus. Em nenhum momento ele pensou que todos os momentos na Babilônia que ele enfrentou, que Deus estava totalmente desalinhado com o cuidado dele naquele mundo ímpio. Nós estamos vendo a Babilônia destes últimos dias, onde todos os segmentos eles se levantam contra os filhos de Deus. E a sutilidade, os pensamentos, todas as artimanhas mais brutais estão espalhadas sobre essa terra, neste momento, contra a igreja do Senhor. E elas vêm desde a sutilidade até o poder totalmente manifesto nesses últimos dias, pelo poder das trevas, através das tantas maquiavelizes que estão sendo engendradas no coração do inferno. Mas Deus, assim como estava com Daniel na Babilônia, Ele está conosco neste tempo. E quando o Jó diz, naquela grande tribulação que Jó estava passando, diz, o Senhor me guardou, me cuidou. Veja que são momentos difíceis, momentos antagônicos, complicados dos filhos de Deus. Agora, como é que nós percebemos que Deus nos cuida? De que maneira nós encontramos essa razão, encontramos esse vínculo com a realidade do cuidado de Deus? Porque uma coisa é eu entender pelas Escrituras que o Senhor
tem um plano e Ele executará. Agora, como eu percebo pessoalmente de que Deus realmente, Ele me cuida? De que maneira eu entendo que isso acontece? Meus irmãos, eu quero, nessa manhã, meditar numa das disciplinas fundamentais do Evangelho, que se chama a piedade. O que é a piedade? E eu quero lhes ler um texto que está em 2 Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, que ele diz, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitoso. E aqui vem uma chave extraordinária da palavra de Deus, porque tem a promessa da vida que agora é, diz Timóteo, e a que há de ser. Então, Timóteo está identificando a piedade como aquele aferidor da vida pessoal no momento agora. Ele consegue perceber o cuidado de Deus através da piedade. Mas o que é a piedade? O que é a piedade? Meus irmãos, a piedade é um sentimento espontâneo do coração. É uma manifestação espontânea de nosso coração, de referências motivadas pelo... Quando essa piedade vai em direção a Deus, ela é uma adoração. E não é a adoração que nós pensamos, cantar, né? Porque se você vê que toda a adoração que nós vemos no Velho Testamento, a música só aparece lá com Davi. Adoração, nós adoramos a Deus antes de cantar. Nós adoramos a Deus antes de pregar. Nós adoramos a Deus é uma manifestação espontânea de nosso coração do seu cuidado. A palavra de Deus diz que, no capítulo 6, versículo 10, quando Daniel estava ali, que ele dava graças a Deus costumeiramente 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém, dando graças a Deus pela sua vida. Ou seja, essa manifestação espontânea de nosso coração, de agradecer, de ter um momento maravilhoso na presença de Deus, de ter aquela manifestação do coração. E quando é em relação a Deus, se transforma em adoração. Quando nós fazemos isso em relação aos nossos pais, nós temos respeito, honra. Isso é uma manifestação piedosa. Quando nos manifestamos aos irmãos, nós temos cuidado, a forma que nos conduzimos, da forma que nós olhamos, que nós pensamos a respeito dos irmãos, é uma manifestação piedosa. Então, a piedade, na verdade, ela nos traz, e ele nos fala aqui, o apóstolo Paulo, exercita-te pessoalmente na piedade. E ele disse, porque a vida percebida no cuidado de Deus, no versículo 8, ele diz, a vida que agora vivemos só é percebida pela piedade. Ela não é percebida pelo maior conhecimento exegético que você tenha. Você pode conhecer a Bíblia de trás para frente, você pode analisar a Bíblia, preparar sermões, você pode pregar a palavra, mas a vida do cuidado de Deus, ela somente é percebida pela piedade, pela manifestação espontânea de nosso coração, a respeito das situações que vivemos. E ele nos dá uma ideia sobre isso, quando ele começa a falar aqui, em Timóteo mesmo, ele nos fala da intercessão por todos os homens, né? Quando ele nos pede para que a gente faça intercessões,
Timóteo está falando, no capítulo 2, eu acho que é isso. Ele diz, veja só, em Timóteo, capítulo 2, ele disse: antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando ele fala de toda piedade, está falando com toda realidade, com toda espontaneidade, isso, fazer espontaneamente. Olha isso que ele está nos pedindo aqui. Ele diz que nós devemos fazer orações, súplicas, intercessões, em favor de todos os homens. Em favor dos reis, dos que estão sobre a autoridade, para que nossa vida seja tranquila e para que essa piedade, esse cuidado, para que nós entendamos, olha só, que essas circunstâncias são totalmente controladas pelo amor e pelo cuidado de Deus. Agora eu pergunto, Paulo está falando aqui, está nos dizendo que a nossa intercessão tem que ser uma coisa espontânea. Quando a gente ora, a gente vê uma autoridade, a gente vê uma situação do país, quando nós vemos uma situação que estamos enfrentando, a piedade faz para nós entender que Deus está cuidando daquela situação e que nós, naquele momento, a espontaneidade de orar, de interceder, de ter um temor sobre aquilo que está acontecendo, nos coloca numa realidade de cuidado de Deus. A piedade nos traz uma realidade do dia a dia, onde Deus está cuidando, nos traz um contentamento, onde nos traz uma alegria de saber que estamos sendo cuidados por Deus. E veja que quando ele pede, a gente sabe esse versículo, devemos interceder por todos os homens. O foco está na intercessão, está equivocado. O foco aqui na espontaneidade do entendimento, a espontaneidade do nosso coração, que Deus está cuidando, que vai ouvir nossa oração, que está nesse momento nós estamos inseridos numa realidade que estamos entrando para mudar a realidade, para trazer uma nova visão sobre aquele assunto. Nós vemos que Daniel ia 3 vezes ao dia e fazia suas orações com ações de graça, e ele estava enfrentando situações de dificuldade com seus amigos, com o seu ministério, com a sua vida pessoal, diante do mundo ímpio, um mundo que maquinava contra ele. E a piedade o colocava numa direção, o colocava num ambiente cuidado por Deus. A piedade, volta a dizer, é a espontaneidade da nossa vida. É a forma como nós adoramos a Deus diante das circunstâncias. É a forma como nós confiamos no seu amor, no destino, no projeto que Deus tem conosco. A piedade é o meio de ligação que nós temos, nosso devocional a Deus, onde andamos, no ônibus, no carro, onde estamos trabalhando, não interessa o que estamos fazendo. Nós, onde estamos, temos uma devoção, temos uma inclinação para o Senhor. A piedade é o meio que liga a nossa fé, ela coloca a nossa força, nossos pensamentos diante de uma situação que nos liga com a fé. Ela está antes da fé, é uma atitude nossa, é uma atitude de que Deus é bom, está nos cuidando, mas é ela que nos coloca numa realidade da nossa identidade, de quem nós somos. Ela que nos traz a cada manhã a identidade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, é a piedade. Agora a gente usa a palavra piedade e não sabe o que significa muitas vezes. Ela traz realmente um sentimento espontâneo do coração que
de dependência, de que estamos sendo cuidados. Isso, irmãos, uma coisa é eu dizer que estou sendo cuidado. Outra coisa é eu ter a convicção de que estou sendo cuidado por Deus. Há uma diferença muito grande, sabe por quê? Porque nossa identidade vai adquirindo uma identidade em cima do desempenho, em cima do que Deus faz. Deus jamais vai trocar o que nós somos e o que Ele está nos comunicando como Deus. E Ele nos comunica isso, nós vamos adquirindo o que Deus é através da piedade, pela devoção que temos a cada manhã, pela devoção que temos em cada situação difícil que passamos, em cada situação que nós nos enfrentamos diante das circunstâncias e que nosso Deus está nos assistindo, porque Ele é o supridor da sua graça, Ele é o supridor das nossas vidas, Ele que nos conduz com a sua graça diante das circunstâncias. Então, sempre que quando o apóstolo Paulo diz, exercita-te pessoalmente na piedade, é uma coisa que... Por que ele diz exercita-te? Porque realmente as circunstâncias que nos cercam, elas podem nos trazer a identidade de Deus, ou nós podemos usar outros substitutos para a piedade. Quais são os substitutos normais para a piedade? E nós vivermos a identidade dos problemas. Um casamento com problema, uma situação financeira, um relacionamento problemático, traz a sua identidade para nós quando nós deixamos a piedade. Você vê pessoas que sempre estão insatisfeitas, não tem contentamento na sua vida. Eles sempre estão querendo algo mais, porque no desempenho que eles encontram são os órfãos que não se curam jamais. Eles sempre estão insatisfeitos com algo, porque o contentamento não chega, eles não acreditam que Deus está no comando. Eles dizem que Deus é Deus, mas eles não acreditam que Deus está no comando. Por quê? Porque através da piedade que nós tocamos nisso, não nos tocamos porque sabemos, porque está escrito, porque analisamos um esboço, porque entendemos a palavra. Eu posso ser um teólogo totalmente desprovido da piedade. Posso ser um pregador desprovido dessa dependência do meu devocional diário, da minha espontaneidade diária em relação a Deus. Por quê? Porque eu não acredito, porque não foi preenchido no meu devocional, na minha entrega, o coração através do seu amor. Se o seu amor, se a minha relação com o meu Salvador não é capaz de me trazer tranquilidade, eu não vou encontrar nos outros substitutos. Eu posso substituir isso. Por quê? Por desempenho, pela minha parte profissional, pelos meus problemas, pelos meus adjetivos, por todos os pensamentos que eu tenho. Eu posso substituir a minha piedade, mas vai chegar um momento que eles me abandonarão. Porque eles não são capazes de me trazer essa relação, essa confiança. Não são capazes. Nós podemos formar nossa identidade em opiniões, em ideias, em procurar horizontalmente, ou seja, na minha relação no mundo, procurar minha identidade. Tem pessoas que estão sempre procurando sua identidade no seu desempenho. Eles procuram sua identidade. Se Deus lhes dá um bom emprego, eles acham que Deus os ama. Mas se estão como Daniel na cova dos leões, ou se estão como os amigos de Daniel indo para a fornalha, parece que Deus não está ali. A sua devoção, a sua espontaneidade na adoração não está no dia a dia, na sua relação com Deus. A sua piedade diária, ou seja, a sua espontaneidade, a sua forma, o seu meio de ligação diário com a relação com Deus, não está acontecendo.
Eles estão sempre vivendo no futuro ou no passado. Não conseguem, nesse dia de hoje, dar graças, ter contentamento, porque isso é uma relação da piedade. Veja que outros versículos nos dão também um entendimento muito claro disso, né? A nossa vida devocional, no centro está a piedade. Ou seja, nosso sentimento espontâneo. De onde vem essa convicção de que Deus está realmente controlando nossas vidas? Está trazendo a nossas vidas o cuidado, está trazendo um milagre, está trazendo uma saída, está trazendo... Isso vem da nossa vida devocional com Deus. Não tem análise exegética que pode trazer isso, não tem homilética que traga isso, não tem... Isso é a nossa identidade. Agora, nós temos falado de identidade, temos falado de relacionamento com Deus. Meus irmãos, e nesse sentido é que eu quero, nesses minutos finais, me deter um pouco mais sobre a piedade, sobre o que Paulo está falando no capítulo 6. Paulo está falando sobre procedimentos no capítulo 6 que evidenciam situações que não estão alinhadas com Deus. E ele diz, se alguém, olha só, capítulo 6, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade. Veja só, o ensino precisa conter a piedade. Ele diz, enfatuando, nada entende, mas se tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, ele diz, todas essas manifestações colocam a piedade do lado, colocam um sentimento de posse diante das coisas. Disse, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E o contentamento que Paulo está falando aqui, ele está falando de nós entendermos que quando enfrentamos uma situação diária, tem um cuidado de Deus que está ali permeando aquele lugar. Nós temos, e somente encontramos o cuidado de Deus através da piedade, da espontaneidade de nosso coração, diante daquela situação que existe uma graça, que existe um cuidado, que existe uma direção do próprio Deus para fazer isso. E Tito também nos fala sobre isso. Tito, no capítulo 1, ele diz o seguinte, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ou seja, a verdade precisa, e a verdade já está na palavra verdade, já tem o seu conteúdo da palavra verdade, diz, fala da realidade espiritual daquele dia. Se ele está falando de realidade, ele está falando que nossa piedade precisa encontrar a cada dia a nossa espontaneidade diante das coisas. A espontaneidade, muitas vezes nós recebemos um baque, recebemos uma notícia que não é boa, recebemos umas circunstâncias que parece que não está nos trazendo o cuidado de Deus. E a piedade, quando a gente se debruça sobre isso, no nosso devocional, no nosso momento de entrega, nossa forma de materializar isso no nosso coração, ela encontra algo especialíssimo, algo extraordinário da parte de Deus, que é o seu cuidado diante das coisas. Volto a dizer, Daniel estava vivendo com seus amigos, com eles, com o reino que estava representando, situações adversas em vários momentos, mas ele tinha um agradecimento diário, diz a palavra no capítulo 6, versículo 10, a respeito do cuidado de Deus. 3 vezes ao dia, ele achava pouco uma vez agradecer. Ele agradecia 3 vezes ao dia
pelo cuidado do Senhor. Era espontâneo aquela ligação com o Senhor, era espontâneo aquela relação. E veja só, meus queridos irmãos, que essa piedade é que Deus nos exige para nos trazer a nossa identidade de embaixadores do reino. A nossa representação, nós representamos a Deus aqui, nós trazemos a embaixada do reino diante das circunstâncias com características que fazem parte da nossa identidade. Veja só que diz Colossenses, no livro de Colossenses, capítulo 3, ele nos fala, Paulo está nos falando, de algumas atitudes que identificam nossa identidade e nos colocam parecidos com o Senhor. Ele diz aqui, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Que coisa extraordinária, Paulo. De bondade, de humildade, mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados a um só corpo, e sede agradecidos. Paulo está falando de virtudes que nos identificam, que nos dão uma identidade no reino e nesta terra. E ele, quando diz suportai-vos, ele diz de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, está falando dos frutos do Espírito que elas provocam em nós um comportamento que gera uma identidade diante das pessoas e diante de Deus. Se todos os comportamentos que exigem de nós uma misericórdia, porque tem comportamentos que não precisam, a gente já tem uma afinidade, já tem, né? Mas comportamentos que exigem uma misericórdia, que exigem um suportai-vos, que exigem algo a mais do amor, da identidade do reino, isso provoca em nós. Primeiro, acusa sentimentos que estão equivocados em nosso coração. Acusa os sentimentos que não têm piedade, que não têm espontaneidade no reino. E Paulo está dizendo que essas virtudes cristãs que nos trazem identidade, que nos deixam parecidos com o Senhor, são para exercer nos relacionamentos que estão ao nosso redor. Nenhum relacionamento que está ao nosso redor, ele não nos desafia a ir em direção a Deus. Todos eles esses relacionamentos trazem para nós um desafio de tomar decisões em direção a Deus e assumir a nossa identidade como embaixadores do reino. E veja só, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus, quero terminar, capítulo 5, versículo 7 de Hebreus, diz que ele sendo ouvido pela sua piedade nas orações que ele fez, ou seja, a piedade abre um caminho na oração. Nós estamos numa semana de oração. Ou seja, meu comportamento, minha espontaneidade nas coisas que eu vivo, na minha adoração, na minha forma como eu me relaciono com as coisas e as circunstâncias, provoca uma adoração que abre um caminho para que Deus escute a minha oração. O capítulo 5, versículo 7 diz que, embora ele fosse ouvido pelo clamor que ele fez, pelas orações, pela sua piedade, ou seja, o vínculo com a oração é a piedade. Então, esse vínculo da piedade com a oração é um vínculo que traz para a oração uma oração que tem efetividade diante de Deus. E essa piedade que o Senhor tinha, que disse, ainda que ele fosse ouvido pela sua piedade, ele
Ele foi transformado pelas coisas que sofreu, capítulo 5, versículo 7, que é a humanidade do Senhor Jesus que está aqui em evidência. Nós temos nesse texto que a piedade, ela nos impulsiona em direção à oração. É uma relação diária de espontaneidade com o nosso Deus que nos impulsiona a adoração. Nós adoramos antes de cantar, nós adoramos antes de pregar, nos adoramos antes, porque nossa espontaneidade reconhece o cuidado de Deus, como diz Jó, o Senhor tem cuidado de mim e me guardado. E veja, meus queridos irmãos, que nesta explanação final, a piedade nos coloca numa posição de receber uma visitação especial de Deus. De receber, quantas vezes nós recebemos visitações em tempos oportunos do Senhor? Que coisa extraordinária receber a visitação do Senhor de uma forma extraordinária, como recebeu Zacarias. Zacarias, no capítulo 1 de Lucas, ele está servindo a Deus no seu dia que estava escalado para levar o sacrifício e representar o povo diante de Deus como sacerdote daquele turno. E a palavra de Deus diz que quando ele está no altar de incenso, o anjo chega lhe trazendo uma boa notícia, uma visitação especial a Zacarias, que tinha um comportamento piedoso. E ele era um senhor que já a sua vida não tinha, a sua esposa era estéril, e o anjo vem com a informação de que seu nome se chamará João, e seria o profeta João Batista que chegaria naquela família. Nós, quando vivemos um comportamento piedoso, podemos nos candidatar ao milagre de Deus, a uma visitação especial do Senhor nas áreas que nós nem imaginamos que Deus pode nos socorrer. Daniel vivia aquele comportamento de agradecimento a Deus, e ele viu tantos milagres na Babilônia, com seus amigos, com ele, com o cuidado de Deus, como Jó disse, o Senhor tem me guardado. Então, a nosso devocional, nossa espontaneidade diante de Deus, antes das circunstâncias, ela nos coloca numa posição de milagres diante de Deus, de visitas extraordinárias. Deus pode nos visitar num versículo, numa presença, numa abertura de caminhos, num entendimento. Deus nos visita de tantas maneiras. Se nós fazemos um relatório das visitas que Deus tem tido durante nossas vidas, que coisa maravilhosa, porque nós podemos ver o cuidado de Deus em momentos de tomada de decisão, em momentos que nós não teríamos uma saída, em momentos que nós não teríamos como tomar decisões, em momentos que não saberíamos como nos conduziríamos. Nós temos tantos registros de atos de Deus nas nossas vidas que manifestam sua visitação, seu cuidado, seu amor para conosco. Então, nesta manhã, eu quero te convidar aqui, aí onde você está, que você possa se candidatar ao milagre, a uma visita extraordinária do Senhor, pela sua piedade, pela espontaneidade, quando você encontra uma dificuldade e sabe que Deus está nos cuidando. Isso é uma atitude do coração, não é uma atitude da mente. Nossa mente, e as coisas vêm para todas as coisas ao nosso redor, elas chegam para sinalizar coisas em nosso coração que precisam adquirir a identidade de Deus. Por favor, feche seus olhos onde você está, coloque sua mãozinha no coração e fale com Deus. Pode ser que esse dia que você está vivendo não foi tão agradável, ou de repente as coisas que chegaram até aqui, até você, têm lhe trazido uma dúvida,
de que Deus tem te guardado, que tem te cuidado. Mas nesta manhã, este momento devocional diante do Senhor, este momento de aproximação diante do grande Deus do céu e da terra, assim como Deus se manifestou a Daniel, se manifestou a nós, como os atos de justiça de Deus têm nos alcançado em cada tempo, em cada momento. Nesta manhã, o Senhor aí te visita com a sua presença, te visita com o seu amor, com o seu cuidado. Assim como Jó, naquele momento difícil, diz: o Senhor tem me guardado. Nesta manhã, receba aí onde você está o cuidado de Deus. Mas saiba que somente a piedade consegue acessar esse cuidado. Somente a espontaneidade de nosso coração consegue acessar esse cuidado. Eu ministro sobre sua vida a bênção, o cuidado de Deus, a certeza das coisas que não se veem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma semana abençoada e que Deus vos dirija na sua comunhão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.